A tradição jurídica indiana, em suas múltiplas camadas, hindu, budista, jainista, continua viva no presente de cerca de 1,55 bilhão de pessoas, distribuídas em mais ou menos 8 países, regulando algo como 4,5 trilhões de dólares, mais de 4% do PIB mundial. Índia, Nepal, Butão, Sri Lanka, Myanmar, Tailândia, Camboja e Laos mantêm, cada um à sua maneira, vínculos profundos com essa herança normativa. Isso significa que não estamos diante de uma espiritualidade antiga, separada da realidade jurídica. Estamos diante de uma tradição que ainda influencia família, herança, dever, autoridade, reforma social, organização comunitária e identidade coletiva para mais de 1,5 bilhão de pessoas, com efeitos concretos sobre a vida cotidiana dessas pessoas e sobre o destino político de sociedades inteiras. Então, se você quer continuar esse vídeo e entender melhor a vida de quem está sobre toda essa filosofia hindu, budista, jainista do direito, né, e essa influência nas suas vidas, eu te convido a ficar aí no nosso canal, no nosso vídeo, até o final, porque você não vai se arrepender. Imagine uma pessoa comum tentando decidir entre ganhar dinheiro a qualquer custo e seguir o que a sua família espera, obedecer uma tradição antiga e ainda preservar a própria consciência. Imagine que o direito dessa sociedade não começa no Estado, nem no Congresso, nem num tribunal, começa numa pergunta muito profunda: o que mantém a vida em ordem? E é justamente aí que começa a tradição jurídica indiana. Porque, para essa tradição, a norma não nasce apenas de uma autoridade que manda, ela nasce de uma ordem anterior ao governante. Uma ordem que sustenta a pessoa, a família, a sociedade e até o cosmos. E essa ordem tem um nome: Dharma. Mas aqui surge a pergunta central dessa aula. Se o ser humano busca riqueza, prazer, poder e vantagem, como impedir que essa busca destrua a justiça, o equilíbrio e a dignidade da vida comum? Essa pergunta atravessa toda a tradição jurídica indiana e, no fundo, continua muito viva até hoje. Quando pensamos em direito, normalmente pensamos em lei escrita, juiz, tribunal, constituição, punição. Mas a tradição indiana nasce a partir de outro ponto. Ela parte da ideia de que existe uma ordem justa das coisas antes mesmo da criação do Estado, e o poder político não inventa nada. O papel é só reconhecer essa ordem, proteger essa ordem e restaurar essa ordem quando ela se rompe. Por isso, o conceito central aqui não é lei, no sentido moderno, ocidental e estreito do termo. É Dharma. Dharma não significa dever só, não significa apenas justiça, não significa apenas religião. Dharma é, ao mesmo tempo, ordem, responsabilidade, conduta correta, equilíbrio e pertencimento. É como se a pergunta jurídica fosse menos qual é o artigo que se aplica e mais qual conduta preserva a ordem justa dessa relação. Para entender essa tradição, precisamos entender para uma das ideias mais importantes da filosofia indiana, os 4 fins da vida humana, chamados Purusharthas. O Dharma, dever, ordem, justiça e retidão. Artha, riqueza, prosperidade, poder, segurança material. Kama, desejo, prazer, afeto, satisfação emocional. E 4, Moksha, que é a libertação, a transcendência, a superação do apego. Na hierarquia filosófica clássica, essa é a ordem. Moksha acima do Dharma, Dharma acima do Artha e Artha acima de Kama. Ou seja, o ideal mais alto é a libertação. Depois vem a ordem justa e só depois aparecem riqueza, poder e prazer. Mas a vida real quase nunca funciona desse jeito, né? Na prática, o que normalmente domina a vida das pessoas e das instituições também é a Artha e Kama. As pessoas querem sobreviver, crescer, vencer, acumular, desejar, conquistar, desfrutar.
enfim, viver a vida, né? E é aqui que o direito entra. O direito opera principalmente no eixo entre Dharma e Artha. Ele tenta limitar a busca por riqueza e poder para que ela não destrua a ordem e a vida coletiva. Uma linguagem simples, a tradição indiana não trata a riqueza como pecado, nem o desejo como algo necessariamente ruim. O problema é quando a riqueza, o poder e o desejo deixam de ter limite. O problema é a Artha sem Dharma. O problema é Kama sem freio. Esse ponto é muito atual. Quando uma empresa explora trabalhadores para lucrar mais, temos Artha sem Dharma. Quando uma família usa tradição para esmagar a dignidade de alguém, termos costume sem justiça. Quando o poder político só pensa em controle e vantagem, temos autoridade sem uma ordem moral. Então a tradição jurídica indiana percebeu muito cedo que a vida social nunca seria governada apenas por pureza espiritual. Ela entendeu que o mundo concreto é atravessado por interesse, competição, desejo e disputas muito acirradas. Por isso, ela não é uma tradição ingênua. Ela sabe que o ser humano não vive só de princípios, vive também de ambição. E a pergunta então não é como eliminar essa ambição. A pergunta é como impedi-la de devorar a ordem da vida, a ordem da sociedade. O Artha Shastra e o realismo do poder. Esse é o ponto que entra uma obra impressionante. O Artha Shastra, atribuído a Kautilya, também conhecido como Chanakya, por volta de 2.400 anos atrás. Se o Dharma representa a ordem justa, o Artha Shastra representa o olhar mais realista sobre o funcionamento do poder. Kautilya parte de uma constatação dura. O Estado não vive apenas de boas intenções. Ele vive de administração, estratégia, tributação, vigilância e controle, cálculo, coerção, violência e organização do poder. Ou seja, a política real não funciona só como uma virtude. Ela funciona com instrumentos concretos de efetivação do direito. Enforcement. O Artha Shastra fala de governo, finanças, fala até de espionagem e diplomacia, de regulamentação e punição e de proteção do reino. Por isso, ele é um texto decisivo para entender a tradição jurídica indiana. Ele mostra que o direito não é apenas o ideal abstrato. O direito também depende de aparato, de organização, de força, de ação coletiva organizada, gestão. Mas aqui o detalhe mais importante: esse realismo não elimina o Dharma. Kautilya não diz que o poder vale por si só. Ele mostra que o poder é o motor real da política. Mas se esse motor precisa servir à preservação da ordem, essa é uma das grandes tensões da tradição jurídica indiana. Como usar o poder, afinal, sem destruir a justiça? Como governar com eficácia sem perder o limite moral? Então, existem as fontes do Dharma. Toda tradição jurídica precisa responder uma pergunta básica: de onde vem a norma? Na tradição hinduísta, essa resposta aparece numa hierarquia de fontes. 1. O Shruti, aquilo que foi ouvido. Aqui estão os Vedas, vistos como revelação direta e autoridade máxima. 2. Smriti, aquilo que foi lembrado. Aqui entram textos como Manusmriti e Ajnavalkya Smriti, que organizam e codificam o Dharma em linguagem humana. 3. Sadachara, o costume dos homens virtuosos é a prática reconhecida como correta na vida social. 4. Atmatushti, a satisfação da consciência individual aparece como o último recurso interpretativo quando as demais fontes não oferecem resposta suficiente. A hierarquia está em Shruti acima de Smriti, Smriti acima de Sadachara, Sadachara acima de Atmatushti. Isso é muito importante porque mostra, nessa tradição, o direito não vem só do texto estatal. Ele pode nascer da revelação, da memória normativa, do costume e da consciência. Bom, aqui aparece a interpretação como um problema enorme. Se há várias fontes e se essas fontes podem entrar em tensão, então alguém terá que decidir qual delas prevalece no caso concreto. E esse alguém, historicamente, foi o intérprete autorizado. Muitas vezes,
o Brahmani. Isso significa que na tradição jurídica indiana não discute apenas o conteúdo da norma, ela também discute uma pergunta decisiva para qualquer sistema jurídico. Quem tem o poder de dizer o que a norma significa? Quando os textos conflitam? Quando o costume diverge? Quando a vida real não cabe perfeitamente numa regra antiga? O intérprete ganha um poder imenso. E isso nos aproxima muito do presente. Porque até hoje, em qualquer sociedade, não basta perguntar quais são as fontes do direito. É preciso perguntar quem controla a interpretação dessas fontes. E aí vem o colonialismo britânico e a influência da common law. A crise de legitimidade. A tradição jurídica indiana não ficou presa nos textos antigos. Ela continuou viva na forma como a Índia pensou autoridade, justiça, resistência e legitimidade. E isso aparece como uma força na luta pela independência contra o domínio britânico. Durante o colonialismo inglês, a Índia foi submetida a uma estrutura jurídica britânica, estatal, burocrática e imperial. A lei vinha do poder colonial. Mas a pergunta indiana era mais profunda. Uma lei injusta, imposta por uma potência estrangeira, pode ser considerada legítima? Profundo, é. E é aqui que a tradição do Dharma reaparece como uma força política. Porque se o Dharma significa ordem justa, dever, equilíbrio, conduta correta, então obedecer cegamente uma lei injusta necessariamente não é virtude. Em certos momentos, o verdadeiro dever moral pode ser resistir. E aí vem o cara, Gandhi, falando de direito, verdade e resistência. Ninguém simbolizou melhor isso do que Mahatma Gandhi. Gandhi era advogado, se formou em direito em Londres, no Inner Temple, e depois atuou juridicamente na África do Sul antes de se tornar o grande líder da independência indiana. Mas Gandhi não foi apenas um advogado, no sentido técnico. Ele transformou a sua formação jurídica em uma forma de luta moral. Ele conhecia a lei inglesa, o tribunal, o procedimento, o argumento jurídico, os casos, a teoria da common law, mas também sabia que o direito não se resume à legalidade formal. Uma lei pode existir e ainda assim ser injusta. Por isso, Gandhi recupera uma ideia profundamente ligada à tradição indiana, a superioridade da verdade, da consciência e da não violência diante do poder injusto. Essa prática ficou conhecida como Satyagraha, força da verdade ou firmeza da verdade. Satyagraha se apoia na resistência e não na violência e se conecta com o ideal indiano de Ahimsa, não agressão ou não violência. Acho isso incrível, cara. Dharma contra o poder e contra o excesso de poder. Aqui está a ponte com tudo que vimos nessa aula. Na tradição indiana, o direito opera entre Dharma e Artha. Artha é riqueza, poder, domínio, prosperidade. Dharma é limite, justiça, dever e ordem. O Império Britânico representava para os indianos um excesso, poder econômico, dominação política, exploração colonial, controle jurídico. Gandhi responde a esse excesso não como uma simples disputa militar, mas como uma disputa moral. O poder colonial podia até ter armas, prisões e leis, podia ter todo esse poder de enforcement, mas não tinha necessariamente Dharma. Essa é a genialidade da liderança de Gandhi. Ele desloca a luta da pergunta quem tem mais força para outra pergunta, quem tem mais legitimidade moral. A independência indiana, nesse sentido, não foi apenas uma luta nacionalista, ela foi uma luta jurídica, ética e até espiritual contra a falsa legalidade do colonialismo. E aí, com a Marcha do Sal e o movimento de desobediência civil, Gandhi liderou movimentos de não cooperação. Desobediência civil, Marcha do Sal mostraram que isso pode acontecer de forma concreta. A Marcha do Sal, liderada por Gandhi em 1930, foi uma grande ação de protesto não violento contra o monopólio britânico sobre o sal. E repare na força simbólica disso. O sal é algo básico, popular, cotidiano, necessário à vida. Ao desafiar a lei colonial do sal, Gandhi estava dizendo que quando o império controla até aquilo que sustenta a vida comum, a resistência deixa de ser rebeldia e passa a ser o seu dever. Ou seja, passa a ser Dharma.
A tradição jurídica indiana influenciou com certeza a independência, não porque Gandhi simplesmente repetiu os textos antigos, mas porque ele traduziu conceitos profundos da cultura indiana para a política moderna. Gandhi pegou a ideia de Dharma e transformou em dever de resistência. Pegou a ideia de Ahimsa e transformou em método político. Pegou a consciência individual e transformou em desobediência civil. Pegou a formação de advogado e colocou a serviço de uma causa coletiva. Por isso Gandhi é tão importante. Ele reúne duas tradições. De um lado, a tradição jurídica ocidental aprendida no direito inglês. De outro, a tradição ética indiana fundada no Dharma, verdade, autocontrole e não violência. E dessa união nasce uma liderança única, um advogado que não usa o direito apenas para vencer processos, mas para questionar a legitimidade de um império. Portanto, quando estudamos a tradição jurídica indiana, não estamos estudando apenas um sistema antigo e religioso, distante. A gente está estudando uma forma de pensar o direito como limite do poder. Primeiro, vimos os 4 fins da vida humana: Dharma, Artha, Kama, Moksha. Depois, vimos que o direito atua especialmente para limitar Artha e Kama, isto é, riqueza, poder e desejo, por meio do Dharma. Em seguida, estudamos as fontes do Dharma: Shruti, Smriti, Sadashara e Atsamtushi. E agora vamos ver como essa tradição chega até a modernidade, a contemporaneidade, inspirando Gandhi na luta contra o domínio britânico. Então a lição final é essa: nem toda lei é justa, nem todo poder é legítimo, e nem toda obediência é virtude. Quando a lei serve para dominação e injustiça, o direito precisa encontrar o Dharma. Quando o poder se separa da justiça, a resistência pode se tornar um dever. E quando a verdade se une à não violência, até o império pode ser desafiado por um povo desarmado. Essa é a grande herança da tradição indiana. Lembrar que o direito não existe apenas para organizar o poder e a sociedade. Ele existe para impedir que o poder destrua a vida, a cultura, a civilização e uma nação inteira. Então, se você gostou do nosso vídeo sobre a tradição indiana e considera que agregou no seu conhecimento jurídico, conhecimento filosófico, então deixa aí seu like, curte esse vídeo, se inscreve no canal para que a gente envie os próximos vídeos dessa série para você. Valeu!